Claudinei, agora uma curiosidade minha também. Por que a gente tem tanto medo de se autoconhecer? Porque dói, cara. Porque eu digo que a ignorância sobre si, ela é uma bênção. Porque quando a gente não sabe o que está acontecendo com a nossa vida, a gente vai no automático, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A gente vai deixando a vida nos levar. E, cara, fica cômodo. Como diz, tá no conforto, no desconforto. Tá nesse conforto de, de deixar a vida agir no automático. E quando a gente vai se conhecer, a gente tem que criar responsabilidade. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem que se responsabilizar. Então, se conhecer é também se responsabilizar pela sua vida, é tomar as rédeas da sua vida, tomar o controle. E muitas vezes é mais fácil deixar o controle da vida, da nossa vida, no outro, porque a gente tira a culpa, a gente coloca a culpa no outro. Por exemplo, deu errado, a culpa não é minha, a culpa é do outro que fez errado comigo, que agiu de má fé comigo, digamos assim. Perfeito. Claudinei, a Patrícia Leite, ela falou, boa noite, Claudinei. Eu faria exatamente essa pergunta sobre o relacionamento. Mas olha, muito bom, parabéns. É tudo O, sobre o, os erros, né? Agir no automático, digamos assim, repetindo coisas, né? Exatamente. Claudinei, agora assim, para esse autoconhecimento, esse processo, eu consigo realizar isso sozinho? Eu preciso da ajuda assim, de um profissional? E uma outra questão é quanto tempo demora esse processo? Tá. Cara, eu não diria que você precisa de alguém para se conhecer. Claro que é possível você se autoconhecer, se conhecer sozinho, só que é um processo mais difícil e talvez mais doloroso, porque quando você faz a análise, por mais que o analista ele não vai interferir diretamente nas suas escolhas, na sua vida, mas ele vai estar lá para te ouvir, ele vai servir como um espelho, ele vai fazer pequenas pontuações sobre sua vida, sobre o que você traz, ele devolve a sua pergunta, ele te faz pensar. Então, é possível chegar a um autoconhecimento sozinho, só que é bem mais difícil, e com a ajuda do outro, não dando conselho, porque isso não dá conselho, ele apenas te faz pensar. Então, ele vai te fazer pensar sobre suas demandas, sobre sua vida, e você vai, aos poucos, chegando ao autoconhecimento. E você perguntou quanto tempo? Cara, às vezes pode levar a vida inteira, às vezes pode ter com 5 sessões, às vezes a pessoa fez a análise a vida inteira e não chegou a esse autoconhecimento. Mas não quer dizer que a análise não valeu. Mas se conhecer não é, por exemplo, você lá fez análise durante o tempo, você tenha domínio sobre algumas coisas, para de repetir, mas isso não significa que você se conhece. O autoconhecimento, ele é para a vida inteira. A gente vai viver, viver, viver e não vai se conhecer direito, entendeu? Eu diria que se conhecer é um processo contínuo. Perfeito. A Ravelle Lira, boa noite. Boa noite, Ravelle. Gostaria de saber o quanto conhecer nossas sombras pode nos prejudicar ou nos beneficiar. Cara, aí vai depender de cada indivíduo, né? Porque cada indivíduo é único. O que serve para mim não serve para você, não serve para ele. Cada pessoa vai ver o autoconhecimento de alguma forma. Tem pessoas que vão enxergar isso como algo ruim, digamos assim, Uhum. algo que vai prejudicar ela. Mas eu creio que se conhecer traz muito mais benefícios do que malefícios, porque pensa comigo, quando você conhece algo, quando você sabe sobre algo, você não vai entrar num quarto no escuro.
você vai ter aonde ir, você vai ter um caminho. Então, se conhecendo, é como você saber o caminho da sua vida, saber aonde você pode entrar, digamos assim. E não quer dizer que você vai ter uma vida perfeita, claro que não, longe disso. E parar de repetir todos os erros. Tem erros que você vai repetir a vida inteira, mas a diferença é que você não vai ser comandado pelo seu inconsciente, você vai estar mais consciente sobre suas ações. Perfeito. Papo subjetivo. Estou em Alagoas, ligado nessa dualidade de ideias. Parabéns. Obrigado, Papo Subjetivo. Cara, eu conheço ele, esse cara é gente boa demais, bem meu amigo. Esse papo subjetivo aí. Que legal. Ô, Isaac, eu já vou aproveitar, vou engatar uma. O que o Claudinei podia falar para ele há 15 anos atrás? O que ele diria? Cara, o que eu diria é que você vai passar por obstáculos, você vai duvidar de você, as pessoas vão duvidar de você, mas você não é a sua deficiência. A sua deficiência não te define. Você é mais do que um cara sentado numa cadeira de rodas. Porque há 15 anos atrás, ou há 10 anos atrás, eu me definia por ser cadeirante. Eu achava que a cadeira de rodas me definia. Foi só depois que eu comecei a estudar sobre análise, eu comecei a fazer análise, eu descobri que a cadeira é como uma roupa para mim. É simplesmente o meu acessório, que eu vou ter que carregar a vida toda. Então, eu diria isso para ele. Você vai passar por muitas coisas, mas no final, você vai conseguir entender que ninguém pode te definir. Nenhuma condição pode te definir. Nossa, show de bola, show de bola. Pô, Claudinei, eu só vou pedir aí para o pessoal que tá assistindo, você que tá assistindo nossa live agora, eu vou pedir para você que não é inscrito ainda no nosso canal no YouTube, se inscreve aí e compartilha esse vídeo. Talvez você conheça alguém que tá passando por algum momento difícil, alguém que se enquadra aí nessa conversa, nesse bate-papo, compartilha esse vídeo, manda para essa pessoa para poder acompanhar essa live aí junto com a gente, tá bom? E Claudinei, eu queria perguntar para você o que a psicanálise diz, né, sobre os nossos medos assim mais profundos. Nossos medos mais profundos. Os nossos medos em si pode não ser propriamente os nossos medos. Vou explicar melhor. Por exemplo, talvez a pessoa tenha medo de se relacionar com o outro, mas esse medo não é um medo de se relacionar com o outro. Talvez pode ser um medo de se relacionar consigo mesmo, com as suas dificuldades. Por quê? A psicanálise, ela valoriza muito a infância. E a infância é onde é constituído o nosso ser. Um outro medo aqui que eu vou citar, por exemplo, o medo de barata, por exemplo. Talvez esse medo de barata, que a pessoa tem, essa fobia de barata que a pessoa tem, não é o medo da barata em si, mas da relação que ela teve com a barata durante a vida, digamos assim. E esses medos, tanto as fobias como o medo de se relacionar com o outro, é constituído lá na infância. Então, pequenas coisas que acontecem na infância podem acabar gerando esses medos, que, na verdade, não é daquilo em si, mas de algo que está intrapsiquicamente.